A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 18:1. O nosso pastor Marcelo é tão eficiente que para me ajudar, ele até colocou aqui para que nós pudéssemos ver Gênesis 18:1. Diz assim, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te dar ações de graças, eu quero te louvar, Pai, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que você está me dando, mais uma, Senhor, de eu poder estar, Senhor, com o povo de Deus, nessa igreja que me recebe com tanto carinho, com tanto amor, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Eu não tenho, Senhor, como recompensá-lo, Senhor Deus, mas só através do teu infinito amor, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por esses louvores, ó Deus, que a nossa ministra trouxe nessa noite. Os louvores que com certeza vêm do trono dos céus, Pai. Deus, como é gratificante toda vez que eu venho aqui com esses louvores, ó Deus. Senhor, fala profundamente a igreja. Deus, obrigado, Senhor, pelo expediente, obrigado pelas orações e obrigado, Deus, por tudo que vai acontecer nessa noite. E tu és o Deus, Pai, que fazes infinitamente mais, ó Deus, de tudo aquilo, Senhor, que nós colocamos diante de Ti. Eu venho fazer nessa noite, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Amém, igreja? Louvado seja Deus. É o texto, podeis assentar, o tema dessa noite é alcançando a impossibilidade. Eu já começo dizendo assim, igreja, qual é a impossibilidade? O que você tem colocado diante de Deus? O que eu tenho colocado diante de Deus? Quais são as nossas impossibilidades? Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você, mas o Deus que nós servimos, o Deus do impossível, Ele está aqui nessa noite. Aonde Ele está, nós cremos que maravilhas acontecem. Aonde Ele está, Pai, nós cremos que o sobrenatural acontece. E nós cremos, Pai, que nessa noite, Pai, não será diferente, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado. Amém, igreja? E logo no capítulo 12, nós abrimos aqui quando Deus fala, quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai dessa casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu serei contigo, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Olha quantas lições nós aprendemos aqui, quando o Senhor fala, quando
Deus chama Abraão. Quem chama a igreja é Deus. Quem convoca é Deus. Deus chama Abraão e Deus chama a minha vida, Deus chama cada um de nós, não uma chamada necessariamente pastoral, mas uma chamada para nós andarmos na presença dele. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão. O Deus que nós servimos também é um Deus de promessa, e a promessa de Deus para Abraão, assim como é para cada um de nós, sai da tua casa, sai da tua parentela. E tem hora, igreja, que nós precisamos sair da nossa parentela, tem hora que nós precisamos sair da nossa casa, tem hora que nós precisamos sair do nosso ar refrigerado, precisamos sair da dependência dos nossos pais. A nossa dependência, ela tem que ser exclusiva de Deus. Por isso que a palavra do Senhor é essa: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é lindo. Quem mostra é Deus, quem revela é Deus. Uma terra que eu te mostrarei e eu serei contigo, Abraão. É tão lindo quando nós lemos a palavra. Onde está Abraão, leia-se Roger. Aonde está Abraão, leia-se Marcelo. Marcelo, eu serei contigo, eu não te abandonarei. Roger, eu não te abandonarei, eu serei contigo. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus é um Deus maravilhoso. Eu engrandecerei o teu nome. Amados, quem engrandece o nosso nome não é as curtidas que eu tenho no YouTube, não é as curtidas que eu tenho no Face, não é as curtidas que eu tenho no Instagram. Quem engrandece o nosso nome é o Senhor, é o Deus vivo. Eu engrandecerei o teu nome, eu serei contigo, eu te abençoarei. Olha, se Deus nos abençoa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Engrandecerei o teu nome, Abraão. E quando a gente vê a história, quando Deus está lá falando com Moisés, quando Deus se vira para Moisés e fala: Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Olha só, ou seja, é uma aliança perpétua. E essa aliança que Deus tem contigo, e essa aliança que Deus tem comigo. Eu sou o Deus do Roger, eu sou o Deus do Marcelo, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu serei contigo, eu não te abandonarei. O nosso pastor Marcelo falou sobre bênção, e o Senhor fala para Abraão, e Deus fala para cada um de nós: se tu uma bênção. Ou seja, nós precisamos, igreja, ser bênção, nós precisamos ser bênção. Muitas das vezes nós queremos: irmão, olha aqui por mim, pastor, olha aqui por mim, mas também nós precisamos ser bênção, instrumento de Deus para abençoar. Abraão, se tu uma bênção, e nós precisamos ser essa bênção. Um dos trabalhos que eu faço lá em Brasília, eu converso com o nosso pastor Marcelo, eu sou capelão religioso, capelão prisional, e um dos trabalhos que eu faço lá em Brasília é visitar, é ir àqueles hospitais, é estar ali levando a palavra de Deus, de poder ser um instrumento nas mãos de Deus, e chegar naquelas filhas que estão ali, muitas das vezes pacientes terminais, pessoas, irmãos que não têm mais nenhuma perspectiva, muitas das vezes, de vida. Já existe um diagnóstico, e a gente chega ali com uma palavra de vida, uma palavra de saúde, de ser um instrumento nas mãos de Deus, onde trazer morte através da palavra, trazer vida. Por isso que o texto fala: se tu uma bênção, eu abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, nós precisamos, os nossos lábios, eles são para nós estarmos abençoando. Um exemplo, nosso pastor Marcelo, nosso pastor presidente, à medida que eu oro por ele, à medida que eu clamo a Deus pela vida dele, pelo ministério dele, pela família dele, à medida que eu abençoo a vida do nosso pastor Marcelo, automaticamente uma mão dupla, automaticamente Deus está me abençoando, porque a palavra é essa, o Senhor vela pela sua palavra. À medida que você estiver abençoando, eu estarei te abençoando. E mediante a isso, a Bíblia fala que Abraão ele saiu, Abraão ele partiu. Abraão é conhecido como nosso pai da fé. Ele saiu sem saber para onde ele saía. Naquela época não tinha o laser, naquela época não tinha o GPS, mas ele saiu, ele foi obediente.
Eu muitas das vezes oro, Senhor, que eu seja, Senhor, obediente à tua voz, Pai, que eu seja obediente a ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E Abraão sai. E o texto nos fala que mais lá na frente, o Senhor, ele aparece a Abraão. E eu sempre oro a Deus, Deus, nós estaremos hoje de novo, Senhor, lá na igreja, Senhor, de Nova Vida, Senhor, em Vila Maria Helena. Aparece de novo lá, Senhor, do jeito que tu apareceste lá em Carvalhais de Mães, Senhor, que Carvalhais de Mães, Senhor, seja hoje aqui, Senhor, aparece, Senhor, nós estamos lá, Senhor, porque a nossa expectativa, Senhor, ela está gerada no Senhor, Pai, e o Senhor é um Senhor que aparece. Ele aparece a Abraão, e ele fala para Abraão, Abraão, Deus é o Deus que fala, ele fala através da visão, ele fala através da sua palavra, ele fala através dos sonhos. O Senhor, ele tem N maneiras de ele falar, e ele já falou desde o início dos louvores, da adoração, dos expedientes, e o Senhor, ele aparece ali, e ele fala para Abraão, e ele continua, a igreja, falando nessa noite, e ele fala para Abraão, Abraão, olha, Senhor, ergue os teus olhos, Abraão, ergue os teus olhos, é o Canaã, Abraão, assim será tua descendência, Abraão, será como o pó da terra, se é que tu podes contar o pó da terra. Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa. O Senhor, aquilo que Ele te prometeu, igreja, Ele vai cumprir. O Senhor, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Deus vai cumprir. E Deus fala para Abraão, olha Abraão, olha, vê se tu conta aí o pó da terra, assim Abraão, será a tua descendência. Olha o teu Canaã. E eu falei, Senhor, está aí, Senhor. Existem Canaãs na minha vida, existem Canaãs na vida da igreja. Qual o teu Canaã? Aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Eu tenho o meu Canaã, que eu venho orando a Deus, a minha terra prometida. Deus, Ele está aqui nessa noite, e quando o Senhor aparece ali a Abraão, e Deus fala com Abraão ali, a Bíblia fala que Abraão, ele se prostra ali, e ele edifica um altar ao Senhor. Eu falei, Senhor, Abraão, Senhor, ele é um homem que fazia diferença, por onde Abraão passava, Abraão edificava um altar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso, Senhor, edificar um altar ao Senhor, um altar de louvor, um altar de adoração, Senhor. Eu preciso, Senhor, aonde eu passar, Senhor, as pessoas, assim, quando eu falo eu, Senhor, os nossos irmãos, ali vai o nome de Deus, ali vai uma mulher no Senhor. Nós precisamos edificar altares ao Senhor de louvor e adoração. Eu me lembro daquele profeta chamado Eliseu, que quando ele passava ali, aquela mulher na janela com o seu marido, ela falava, ali vai verdadeiramente um homem de Deus. E a Bíblia fala que o Eliseu, ele não tinha um outdoor nas costas, mas algo mostrava para aquela mulher que aquele profeta, aquele homem era um homem de Deus. E as pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que olhar para cada um de nós, ver algo diferente na minha vida e na vida de cada um de nós. E a Bíblia fala que ele, aquele homem chamado Abraão, ele levantava um altar ao Senhor. Eu me lembro que eu agradeço a Deus, eu já testifiquei a vitória que o Senhor me deu em relação à cirurgia da minha esposa. E eu me lembro que naquele período ali, pré-operatório, eu passei ali, daquele centro cirúrgico, e eu levantei as minhas mãos ali, eu falei, Senhor, esse local, Senhor, também, Senhor, é um local consagrado a Ti, é um local santificado a Ti, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Senhor, todo espírito de morte, todo espírito, Senhor, de morte, Senhor, eu santifico, eu consagro esse local ao Senhor. Ou seja, igreja, nós temos que fazer a diferença através do poder da palavra. E eu aprendo com Abraão, ele levantava um altar.
E a Bíblia fala lá no capítulo 15 que o Senhor animava Abraão. Teve um momento assim que Abraão, ele tinha a promessa do Senhor da expansão da terra, da expansão da sua descendência, mas ele precisava. A Bíblia fala que ele estava entristecido. E muitas das vezes, quando nós estamos desanimados, o Senhor ele aparece na minha vida, e o Senhor aparece na vida de cada um de nós. E o Senhor promete a Abraão: Abraão, eu te darei um filho. Abraão, eu te darei um filho. E Abraão ele responde ao Senhor: Senhor, de quem será, Senhor? De quem será toda essa terra, Senhor? Será que vai ser do meu mordomo, de Eliezer? Será que tudo isso, tendo em vista que eu não tenho descendência, que eu não tenho herança, será que vai ser do meu mordomo? Será que vai ser de Eliezer ou Damasceno? E o Senhor falou: não, Abraão, não será do Damasceno, Eliezer. Tu terás, Abraão, um filho que ele virá das tuas entranhas. Tremendo. Não, Abraão, não. Vai nascer de você. Vai vir das tuas entranhas. E Abraão, o texto fala que Abraão, ele se prostra ali. Mas, Senhor, como será isso, tendo em vista que eu terei 100 anos? E a minha esposa Sara com 90 anos, Senhor. Como é que haverá? Como é que isso vai acontecer? E o Senhor, ele torna a responder a Abraão: Abraão, tu terás um filho, Abraão, e o nome dele será Isaque. Deus é um Deus tremendo. Ou seja, Deus ele dá o sexo do filho e ele ainda dá o nome do filho. Olha, será menino, e tu colocarás o nome dele de Isaque. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus maravilhoso, ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe tudo a teu respeito. O Senhor, ele não está andando lá nos céus e de repente com uma bandeja, com cálice, cheia de bênção, e cai na minha cabeça, e cai na tua cabeça. Não. Tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a hora de Deus, mas ele sabe o meu CPF, ele sabe até o CEP da minha residência. Ou seja, o Deus que nós servimos é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Não, Abraão, olha, tu terás um filho e o nome dele será Isaque. E a Bíblia fala que Abraão, ele se prostrou. Eu gosto quando eu vejo a história de Abraão. Tudo Abraão se prostrava diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E lá no capítulo 18, a Bíblia fala que maior calor do dia. Imagina esse calor do Rio de Janeiro. Eu estou até um pouco desatualizado desse calor do Rio. E a Bíblia fala que Abraão, ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Ou seja, ele nem estava dentro da tenda, ele estava sentado à porta da tenda. Maior calor do dia. Deserto, 50 graus durante o dia. À noite, 10 abaixo de zero. E Abraão estava ali, cabisbaixo, desanimado, vivendo crises e mais crises. Ele preferiu estar sentado à porta da tenda do que estar lá dentro da tenda com a Sara. Imagina que lá dentro, pastor Marcelo, estava pegando mais fogo do que do lado externo. E ele estava sentado ali. Crises, vivendo momentos difíceis na vida dele, totalmente desanimado. Havia uma promessa do Senhor, mas ela não se concretizava. E quando eu olho para a minha vida, quando nós olhamos para nossas vidas, Senhor, nós passamos tanta crise,
crise no relacionamento, no casamento, crise na criação dos nossos filhos, crise nas nossas finanças, crise na nossa saúde, crise no ministério, crise na nossa chamada. Existem promessas e elas não se oficializam, existem promessas, mas na prática elas não são efetivadas. E assim como Abraão, nós vivemos cabisbaixos, desanimados. Senhor, já estamos chegando praticamente quase ao final do ano. Quando no início do ano eu te apresentei uma lista, coloquei algumas petições diante de Ti, Senhor, e ao chegar ao final do ano, quando eu faço o meu checklist, Senhor, eu observo, Senhor, que muitas delas ainda, ou na totalidade, ainda não se confirmaram. Senhor, eu me sinto igual Abraão, desanimado, cansado, sem motivação nenhuma. E é assim que Abraão se encontrava ali. E a Bíblia fala que é o Senhor e 2 anjos, eles aparecem ali. E Abraão, a Bíblia fala que Abraão, ele levanta a cabeça, e ele ergue os seus olhos, ele abre os seus olhos, e ele vê o próprio Senhor, em forma de ele teve um pressentimento, uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Senhor, que estava aparecendo ali de uma forma visível. Ele teve esse pressentimento, lá atrás nos outros capítulos, através de visão, da revelação, mas estava aparecendo o próprio Senhor ali. Eu falei, Senhor, que nessa noite também, Senhor, mais uma vez, Senhor, lá em Vila Maria Helena, Senhor, o Senhor apareça hoje, Senhor, de uma maneira visível, Senhor, também nas nossas vidas ali, Senhor. E o Senhor aparece ali, a Bíblia fala que ele levanta os olhos, ele levanta a cabeça. Eu falei, Senhor, chega de olhar para a cabisbaixo, Senhor, chega de olhar desmotivado, Senhor, que nessa noite, Senhor, eu possa erguer, Senhor, a minha cabeça, Senhor, que eu possa, Senhor, abrir os meus olhos, Senhor, e eu possa ver, Senhor, aquilo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, eu não tenho visto na minha vida, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos espirituais, Senhor, tira todas as camas, Senhor, que eu possa ver, Senhor, e sentir, Senhor, a Tua presença. E a Bíblia fala que Abraão, ele levanta os olhos, ele se levanta e ele sai correndo. Eu falei, Senhor, eu preciso correr, Senhor, eu preciso correr para a Tua presença. E a Bíblia fala que Abraão, ele chega ali e ele se prostra diante do Senhor. Ele não estava se prostrando mais diante da dificuldade, ele não estava prostrado ali diante da sua desmotivação, agora ele estava prostrado diante do Senhor. E Abraão, ele se prostra ali. E Abraão, ele teve esse pressentimento, eles estavam ali de passagem, e Abraão não mediu o esforço, e Abraão, ele estava dizendo ali, Senhor, o texto fala sobre isso, fica mais um pouquinho aqui, fica aqui um pouquinho, eu vou providenciar uma água para vocês lavarem os vossos pés, eu vou providenciar um pão torrado para vocês comerem, para renovarem as vossas forças. E ele se vira, Sara, providencia, Sara, 3 porções de farinha, e flor de farinha, Sara, faz um bolo correndo, vai. E Abraão se vira para aqueles anjos ali, para o próprio Senhor, aguarda um pouquinho, eu vou sair correndo ali, eu vou lá no meu rebanho, eu vou pegar uma ovelha ali. Tudo para Abraão era correndo. Abraão corria para lá, Abraão corria para cá, Abraão corria para cá. O reino de Deus, ele é dinâmico. O reino de Deus não é para que eu fique paralisado. O reino de Deus não é para que nós fiquemos paralisados. O reino, ele é dinâmico. E Abraão, ele fazia, ele corria, ele queria agradar o Senhor. Ele estava dizendo, Senhor, isso tudo que eu tenho, Senhor, é o Senhor que me deu. E eu estou aqui para te agradecer que tudo que eu tenho é o Senhor. E Deus é um Deus maravilhoso. Eu falei, Senhor, está aí, Senhor, tudo que eu tenho, Senhor, tudo, até o ar que eu respiro, Senhor, o oxigênio que eu respiro, tudo, Senhor, é o Senhor. Se nós temos vida, se nós temos saúde, Senhor, se nós não passamos pelos Covid da vida, se não descemos uma sepultura, é porque Deus é um Deus de propósito. Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Era isso que Abraão estava dizendo.
a Bíblia fala que ele pegou um novilho bom e terro. Abraão, ele não pediu, não pegou um que estava pronto para ser sacrificado. Ele não pegou um ali que estava aleijado. Abraão, a Bíblia fala que ele pegou o melhor para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso, Senhor, dar o melhor para o Senhor. Muitas das vezes, igreja, nós damos o pior, aleluia, damos o pior, glória a Deus, damos o pior, a pior oferta, temos a pior adoração. Nós sempre, muitas das vezes, damos o pior para Deus e nós queremos exigir o melhor de Deus. Olha, Deus não aceita o pior. Deus sabe da nossa desqualificação, Deus sabe das nossas limitações, das nossas deficiências, Ele sabe, mas Deus só aceita o melhor. E eu aprendo com Abraão. Lembra de Abel e Caim? Abel, ele saiu correndo ali e ele deu as suas primícias para o Senhor. Em contrapartida, Caim, ele deu o pior, ele deu a gordura. Por isso que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Eu falei, Senhor, eu preciso, Senhor. Ele deu as primícias, Senhor, e eu batalho. Não necessariamente eu consigo dar as primícias do meu dia para o Senhor. Eu batalho, eu acordo, mas muitas das vezes a carne, ela não quer. E eu preciso, e muitas vezes eu consigo, e muitas vezes eu não consigo dar 2 horas e 40 minutos para o meu Senhor. Ou seja, as primícias do meu dia para o Senhor. E Abraão, igreja, ele estava oferecendo o melhor. E a Bíblia fala que Abraão estava ali em pé, diante do Senhor. Ele estava ali em pé, ele não estava mais prostrado. Abraão não estava mais ali moribundo. Abraão estava em pé diante do Senhor. Igreja, que nós possamos estar em pé diante do Altíssimo, diante da sua presença. E Abraão ficou a observar. E o texto nos fala que eles comeram. E Abraão em pé, debaixo daquela árvore. Depois que eles comeram, muitas das vezes é depois que nós oferecemos o louvor, é depois que nós oferecemos a adoração, é depois que nós oferecemos a leitura da palavra de Deus, é depois que nós entramos no nosso quarto, é depois que nós nos prostramos, é depois. E Abraão, depois eles perguntaram, depois que eles comeram, aonde é que está Sara, tua mulher? Olha a onisciência do nosso Senhor. Como é que ele sabia que o nome da esposa de Abraão era Sara? Olha o Deus que nós servimos. Aonde é que está Sara, tua mulher? Como se ele não soubesse aonde que estava Sara. Mas o Deus que nós servimos, igreja, é um Deus de relacionamento. Quando eu oro a Deus, falo, Senhor, tu sabes, ó Deus, que eu estarei indo, o nosso pastor Marcelo, lá na igreja de Nova Vida, em Vila Maria Helena, tu sabes, Senhor, que eu vou estar lá, mas mesmo assim eu digo para o Senhor, tu és, Senhor, o meu convidado especial, Senhor. Aonde aqui está Sara, tua mulher? E Abraão fala, ela está lá na tenda. E a resposta foi essa: daqui a um ano eu voltarei, e Sara, tua mulher, terá um filho. Eita Deus tremendo, Deus de milagre. Fala para Deus, o meu milagre é esse aqui, Senhor. Senhor, é esse aqui, Deus, que eu tenho colocado diante de ti, Senhor, diante da tua presença. O Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus de milagre, Ele também está aqui. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Aonde que está Sara, tua mulher? Estará na tenda. Daqui a um ano eu voltarei, e Sara terá um ano. E o texto nos fala que Sara, lá
dentro da tenda, eles estavam lá debaixo da árvore, na sombra, aquela sombra do deserto. Sara, aqui, a Bíblia fala que Sara, ela ouviu. E o texto fala que Sara, ela riu. Ela não acreditou. E o Senhor viu que Sara estava rindo. Ou seja, Sara não deu uma gargalhada, não, mas ela riu lá no interior dela. E assim, igreja, somos nós, as Saras e os Saros. Quantos de nós não acreditamos? Viemos, participamos da campanha, participamos do culto dos milagres, mas será que Deus vai salvar a minha família? Será que essa enfermidade, a qual a medicina fala que não tem mais jeito, será que realmente o Senhor, Ele vai me curar? Lá no nosso interior, nós questionamos, será que eu estou distribuindo currículos? Será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ter uma casa própria e vou sair do aluguel? Será que eu vou ter um carro um pouco melhor? Estou participando da campanha, mas muitas das vezes eu questiono as Saras da vida e os Saros da vida. E o Senhor viu, você está rindo de quê, Sara? Roger, você está rindo de quê? Vai rir da tua incredulidade. Não, Senhor, eu não estou rindo, não, está rindo sim, que eu vi. Ou seja, além da incredulidade, ainda Sara mentiu. E somos a mesma coisa. Rimos no interior, questionamos, duvidamos e não acreditamos naquilo que o Senhor vai fazer na minha vida e na vida de cada um de nós, para que o nome dele seja glorificado. Eu imagino Sara. Eu tentei a minha vida toda. Eu imagino a resposta: tenta mais uma vez. E assim somos nós. Pastor Roger, eu tentei a minha vida toda. Eu estou tentando. E fica essa palavra, igreja: tenta mais uma vez. Aquela mulher chamada Sara, ela questionou: mas como será que irá acontecer, tendo em vista que eu já sou idosa? Os costumes das mulheres já foram. O meu marido, o Senhor, Abraão, ele já é um idoso. Como é que isso vai acontecer? Mas a igreja é o Deus do impossível que nós servimos. E a palavra foi essa: tenta mais uma vez. E a palavra que fica para a minha vida e na vida de cada um de nós, para nós tentarmos. Será que existe alguma coisa difícil que o Senhor não possa fazer? Ou seja, existe algo demasiadamente difícil que Deus não possa fazer na minha vida e na vida de cada um de nós? Ou seja, eu tenho a minha experiência. De acordo com Sara, eu vou fazer 32 anos de casado. Os 13 primeiros anos, a minha esposa, nós detectamos na caminhada que ela era uma mulher estéril, era uma mulher que ela não ia gerar filho. Todo o diagnóstico, todos aqueles médicos na área da reprodução humana, lá em Brasília, que nós íamos, o diagnóstico era de uma mulher estéril, de uma mulher que não iria gerar filho. E nós fomos orar. E nós orávamos a Deus: Deus, Tu és o Deus de Sara. Senhor, Tu és o Deus de Rebeca, de Débora. Tu és o Deus de Ana, de Alcântara, Senhor. E Tu também, Deus, é o Deus da Isabel Roger. Senhor, não existe nada demasiadamente difícil. E nós orávamos. E nós clamávamos, e nós íamos para as campanhas de oração, e nós confiamos no sobrenatural de Deus. Senhor, a Tua palavra, Senhor, diz que no meio
do teu povo, Senhor. Não haverá mulher estéril, Senhor. E tu és um Deus, Pai, que vela, Pai, pela tua palavra. E Deus, igreja, no tempo de Deus, na hora de Deus, sem que nós soubéssemos, aquela mulher que era estéril, aquela mulher que não gerava, ela ficou grávida. É isso que Deus quer fazer na minha vida. E Deus, igreja, Ele não nos deu qualquer coisa. A nossa menina hoje, ela é líder do grupo da juventude lá da igreja. Ela anda ministrando aos domingos na igreja. Uma menina de 18 anos. Ela passou para medicina agora. É Deus na minha vida. É Deus na vida de cada um de nós. Roger, eu sou o teu Deus. Eu te abençoarei. Eu engrandecerei o teu nome. Eu estou contigo. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na vida de cada um de nós, para que o nome dele seja glorificado. E para nós fecharmos, igreja, a Bíblia fala que o Senhor visitou a Sara. E eu falei, Senhor, visita, Senhor, visita as nossas vidas, Senhor. Hoje lá, Deus, na igreja de Nova Vida, Senhor, visita aqueles que precisam ser visitados, igual a mim, Senhor. E aquela mulher que não gerava, veio a gerar. Aquela mulher que não engravidava, ela veio a engravidar. Que nessa noite seja a noite de engravidar. Engravidar o que, pastor Roger? Engravidar os teus sonhos, engravidar os teus projetos, engravidar para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, aonde existia infertilidade, Senhor, que haja fertilidade. Aonde não existia vida, Senhor, que venha a existir vida, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que continua gerando. Gera, Senhor, em nome do Senhor Jesus, os nossos sonhos, os nossos projetos, manifestando, Senhor, a tua glória, Pai. E eu fico imaginando, igreja, eu fecho aqui, aquela mulher chamada Sara. Aquela mulher, a barriguinha dela foi crescendo, e aquela mulher, ela veio a ter aquele menino chamado Isaac. E eu fico imaginando aquela mulher, Sara, com o Isaac no colo, com o Isaac amamentando, e ela olhava para aquele menino chamado Isaac. Isaac significa riso. Olha, toda vez que Sara pegava ele, o menino no colo, com certeza, eu agora estou rindo, mas algum dia lá atrás, eu não acreditei. Lá atrás, a incredulidade invadiu o meu coração. Agora não, agora eu estou rindo, agora eu estou louvando ao meu Deus. Sabe o que eu aprendo? Fala para Deus nessa noite. Senhor, o meu Isaac, Senhor, o meu Isaac é esse aqui. Existe a impossibilidade, mas eu ainda vou olhar para o meu Isaac. Eu vou olhar para o meu Isaac e vou dizer, Senhor, lá atrás eu questionei, lá atrás eu duvidei, mas o Senhor está me mostrando o meu Isaac, Senhor, e o Senhor me deu o meu Isaac, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Amém, igreja? Vamos nos levantar e agradecer a Deus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, Senhor, pela tua presença, Senhor. Oh Deus, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. Pai, não deixa a gente desanimar, Senhor. Não deixa, Pai, nós olharmos para a esquerda ou para a direita, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, estejam fixos no Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós aprendemos aqui, Pai, a tua palavra, Senhor, sobre aquele homem chamado Abraão, Pai, um homem de fé, Senhor, mas na caminhada ele desanimou, Senhor, e assim somos nós, Senhor. Existem promessas, Senhor, existem, Senhor, promessas, Senhor, mas na caminhada nós desanimamos, Senhor, na caminhada nós esquecemos, Senhor, na caminhada, Senhor, nós achamos que o Senhor esqueceu de nós, Senhor, mas existe um Canaã na minha vida, existe um Canaã na vida de cada um de nós, Pai. Eu não sei qual é o Canaã, eu não sei qual é a terra prometida, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aquele homem estava cabisbaixo, Senhor, mas o Senhor apareceu, Senhor, aparece aqui nessa noite também, Senhor, renovando, Senhor, restaurando, Senhor, avivando, Senhor, derramando no poder do teu Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E aquele homem, ele correu em tua direção, Pai. Nós queremos correr, Pai, nós corremos para os teus braços, Senhor, correr na tua direção, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Louvado seja o teu nome. E nós aprendemos, ó Deus, Abraão,
possamos, Senhor, apesar de todas as nossas dificuldades, mas que nós possamos expressar o melhor para Ti. Aprendemos com Abraão. Abraão não deu qualquer coisa, Senhor, ele deu o melhor, Senhor, que nós possamos dar o melhor, aleluia, o melhor, glória a Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E no tempo de Deus, Pai, aquela mulher que não gerava, Senhor, veio a gerar, Pai, aquela que não engravidava, Senhor, veio engravidar, Pai, e o milagre aconteceu, e que o milagre aconteça na minha vida, Senhor, aconteça na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, que nós possamos engravidar, Senhor, oh Deus, aquilo que nós estamos colocados diante do Senhor, chega de esterilidade, chega de infertilidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o nosso Isaac, Pai, o nosso Isaac, Senhor, nós ainda pegaremos ele no braço, Senhor, e diremos, Senhor, Ebenezer, 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 até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, obrigado por essa noite, alcançando o impossível, Pai. O impossível, Senhor, é na minha ótica, Senhor, mas na ótica de Deus, Pai, do Deus que abriu o mar vermelho, Pai, não existe impossibilidade, Senhor. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, e nós cremos, Pai, que ouviremos testemunhos, Pai, não daquilo que tu irás fazer, mas daquilo que o Senhor já está fazendo, Pai. Nós te agradecemos por tudo, e como uma forma de agradecimento, Senhor, nós queremos, Senhor, dar uma salva de palmas, Senhor, para o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, igreja? Louvado seja Deus.